Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres virtuosas, tudo bem com vocês? Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família e os sonhos do seu coração. Estamos aqui para mais um encontro do poder da esposa que ora. E nós vamos então convidar a nossa irmã Odilma para estar conosco nessa manhã. Vamos hoje ver o capítulo 15. E o capítulo 15 vai falar sobre a sua reputação. Vamos lá, mas antes vamos adorar o Senhor com uma música aqui. Vamos adorar o Senhor. Gente, hoje parece que minha internet... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Olá, bom dia para você que está em casa agora, trabalhando, no carro, na escola, na rua. Todos nós vamos ter um bom dia. Olha para mim se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo a música? Por enquanto tá falando, né? E o pregador Lu, bom dia. Estão ouvindo a música? Pronto. Enquanto a gente vai adorando o Senhor com essa música de bom dia, vou convidando a Odilma para entrar aí com a gente. Depois de um novo dia, sei que vai novo e nada vai me faltar. Hoje quando eu acordei, tudo se estava sorrindo. Estava tão lindo. Ao caminhar pelas ruas, não vi lixo, não vi fome. Todos me olhavam com ternura e sabiam. Bonita melodia. E a letra da canção me dizia: bom dia, bom dia. Tenha um ótimo dia. Depois de um novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, olhos sorridentes. Vamos para o ar. Estão ouvindo a música, gente? Ou tá dando ruído? Estão ouvindo a música? Estamos ouvindo. Tá dando ruído. Bom dia, Lau. Bom dia, Maquele. Encontre os seus amigos e de seus filhos. Vamos pedir seus filhos, seus avós. Hoje eu tô meio sem voz, gente. E querem tenha calma. Este som e apagar. Não, tudo bem. Tenha um bom dia. Tão feliz por hoje te espero. Tudo será novo e nada vai me faltar. Muita alegria. Bom dia. Tá picando muito, Gisela. Vamos lá. Bom dia, Pai. Bom dia, Mãe. Bom dia, Espírito Santo. Pode começar. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Sexta-feira maravilhosa, dia lindo, né, que o Senhor nos deu. Nós só podemos louvar ao Senhor, né, por tantas bênçãos, por tantas vitórias. Final de semana, estamos aqui nesta manhã e hoje nós vamos
estudar um pouquinho sobre o capítulo 15, que fala sobre a sua reputação. E vamos ler aqui 2 versículos no Salmo 64, versículo 2 e 3, que fala assim: esconde-me da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. Então o salmista pede, né, a proteção contra os inimigos dele aí, que, né, afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas. Então vamos orar ao Senhor, queridas, nesta manhã, para nós aprendermos aí, né, a termos uma boa reputação, orarmos para o nosso marido ter uma boa reputação aí, né, diante das pessoas, e principalmente, né, diante de Deus. Vamos orar? Giselda, você ora para nós, por favor? Grande Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais um encontro, por essa sexta-feira que o Senhor nos dá, pela semana que passou, por tantas coisas que tivemos a oportunidade de realizar, por esse livro que estamos estudando e aprendendo. Obrigada pelas irmãs que têm estado aqui conosco e que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o teu ensinamento e que não sejamos somente ouvintes, mas operosas praticantes. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, queridas, a história fala, né, que a boa reputação é algo frágil, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, né? A comunicação acelerada e a mídia em massa. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo, é muito fácil arruinar com a reputação de alguém. E o salmista fala, né? Esconde-me, Senhor, dos meus inimigos, daqueles que querem arruinar com a nossa vida. E uma reputação não é algo a ser considerado como leviandade. Por quê? Porque o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. E eu queria perguntar, né, Giselda? Aí vamos participar as duas hoje. Eu queria perguntar para você: a boa reputação depende só de nós? Ou podemos perder essa reputação também com palavras de outras pessoas? Fala para nós aí, como que a gente consegue essa boa reputação? Bom dia, meninas. Eita, que minha bateria está acabando. Peraí, Dilma, vai falando aí, porque tá no Ok. se acabar, vai acabar a sua, vai te derrubar também, né? Mas a boa reputação, ela pode ser arruinada, né? Pelas nossas atitudes erradas, pela nossa caminhada, né? Por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos, né? E pelas pessoas com quem nós andamos, né? Com quem nós associamos, ou por palavras depreciativas ditas a nosso respeito. Isso é interessante dizer que quando nós éramos crianças, né? Os nossos pais tinham um ditado que os pais diziam, não só o nosso pai Odilon, mas creio que a nossa geração aqui sempre ouviu isso. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, né? Então, vai muito assim de com quem a gente está andando, o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, né? Por mais que nós estejamos ali corretos, se nós estamos andando com pessoas que vão dizer coisas ruins a nosso respeito, até que você prove o contrário, já espalhou, né? E aí a reconquistar essa confiança e a companhia das outras pessoas
pode nos custar caro, né? E aí é por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, queridas? Vou pegar E meu carregador. fica à vontade. E aí, por que que nós precisamos orar? Orar para o nosso esposo ter amigos que o levem para cima, né? Que o levem para atingir algo bom. Amigos que dê a ele uma boa reputação. Para ele associar com pessoas que somam na vida dele. E não pessoas que vão, né, diminuí-lo. Que vai, né, acabar com a sua reputação, fazer com que ele tenha uma má reputação. Nós precisamos de orar pelo nosso marido, porque a nossa reputação ela pode ser arruinada, como a Giselda falou, né, pelas pessoas com quem você anda, com quem o nosso marido anda. E aí nós precisamos, por isso que nós precisamos de orar, para que o nosso marido tenha uma boa reputação, para que ele ande com pessoas que abençoam a ele. A Giselda falou isso, nossos pais falavam muito isso, né? Menino, não ande com fulano, diga-me com quem tu andas, porque eu vou dizer quem tu és. E às vezes a pessoa nem fez coisa errada. Às vezes nós estamos, né? Acontece alguma coisa com algo de ruim com a pessoa e nós sempre ouvimos, né? Estava no lugar errado, na hora errada. E aí o que acontece? Às vezes até paga um preço alto por isso aí, por não estar preocupado com a sua reputação. Não, eu não estou preocupado com o que falam de mim. O importante é quem eu sou. Não, a gente precisa de preocupar também, porque nos momentos que nós estamos vivendo, com a comunicação acelerada que temos hoje em dia, né, a mídia, nós podemos arruinar a vida das pessoas. E as pessoas também podem arruinar a nossa vida, a vida do nosso marido. Então, nós precisamos ter muito cuidado aí, porque a mídia é uma coisa que espalha rapidamente. Você passa uma mensagem de WhatsApp, né? Não vamos nem colocar aí Instagram, Facebook, né? Esses outros. Mas o WhatsApp, você passa uma mensagem no WhatsApp, com pouco tempo, milhares de pessoas estão sabendo ali da sua mensagem, se é para compartilhar ou não, e as pessoas querem arruinar a sua vida, acontece isso. Como também, né, no Instagram, se você coloca alguma coisa aqui, com pouco tempo, várias pessoas estão sabendo o que aconteceu. Então, nós temos que ter muito cuidado para orarmos pela reputação do nosso marido e pela nossa reputação também. Temos muito cuidado aí com a reputação e cuidado também para não espalhar coisas que denigrem a reputação das outras pessoas. Porque é muito triste isso, né, queridos? Nós temos que ter aí um compromisso com o Senhor. E como a Giselda falou, a nossa reputação ela pode ser arruinada pelos nossos atos que nós cometemos ou por pessoas que querem a nossa ruína. Pessoas que não querem o nosso bem. E eu queria, né, que vocês colocassem aí, alguma vez já aconteceu isso com você? Pessoa que não quis o seu bem, que acabou espalhando coisas que você não tinha cometido, né, levantando falso testemunho contra a sua pessoa. Porque às vezes a pessoa levanta falso testemunho contra o outro, né, Gisele, e acaba com a reputação dele. E isso é muito perigoso, né? Enquanto ela fala, né, Dilma, que a ocasião em que o marido mais se preocupou com a reputação foi quando saía coisas no jornal a respeito dele, né? Ela fala coisas inadequadas em um artigo de jornal, como se ele tivesse falado alguma coisa que não fosse verdade. E isso
Você falou, né? Às vezes a pessoa posta aqui o que aconteceu ou até o que não aconteceu, né? Querendo mesmo derrubar o caráter, derrubar a reputação, né? Derrubar aquela pessoa que está sendo afetada, né? E ela via o quanto que isso era danoso, o quanto que isso era prejudicial para a vida dele, para a família, né? E ela fala que ele telefonava para as pessoas que julgavam que podiam ser mais afetadas pelas críticas, e lhes contavam qual era a verdade, né? Olha, isso não é bem assim, não é do jeito que está sendo falado, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque consertar é muito mais difícil, né? Mas eles não conseguiam ligar para todo mundo, né? Não conseguiam falar com todo mundo. Mesmo que você vá para a televisão, mesmo que você venha para o Instagram, amanhã não são as mesmas pessoas que estarão aqui nesse horário, né? Às vezes tem uma pessoa aqui que vai entrar só hoje. Coloca aí para mim, tem alguém aqui que hoje é a primeira vez que está entrando aqui na live? Coloca aí você que chegou que é de primeira vez. Nem sempre todas as pessoas virão e aí o mal já está feito, né? Então o que eles faziam? Eles oravam, né? Oravam, pediam a misericórdia do Senhor por aquela situação, pedindo a direção do Senhor, né? Então, orávamos para que o número de pessoas contratadas fosse suficiente e que Deus pusesse um fim no problema. Sempre a oração ela vai estar em maior escala, né? Sempre a oração deve ser a nossa referência maior, porque quando nós oramos, nós vamos onde nós não conseguimos ir, porque é Deus que vai por nós, né? E ela diz, né? É tão interessante, gente, que a palavra de Deus diz que o marido da mulher virtuosa, ele era respeitado entre os seus amigos. Por que ele era uma pessoa respeitada, estimada entre os juízes? Porque ele tinha uma mulher que orava por ele, uma mulher que cuidava dele, uma mulher que zelava pela reputação dele. E nós, como mulheres, como esposas, nós precisamos zelar pela reputação do nosso marido. Porque às vezes, né, Giselda, a gente não vigia e a gente mesmo acaba com a reputação do marido, falando mal dele para as outras pessoas, não é mesmo? Então a gente precisa ter muito cuidado aí e zelar pela reputação do nosso marido. Não só orar por ele, mas zelar pela reputação dele também. Porque a mulher virtuosa, o marido dela era um homem respeitado, porque ela zelava pela reputação dele. E cada mulher, as mulheres virtuosas, né? Isso acontecia por acaso? Não. Ela, além dela zelar pela reputação dele, ela orava por ele, né? E é verdade que o homem, né, precisa ser respeitado, sim, mas nós precisamos também, né, como boas mulheres, como mulheres virtuosas, cuidar disso aí. Cuidar dessa reputação, orar por ele, né, para as pessoas, para ter bons amigos, pessoas que prezam também pela reputação do amigo, né? Nós, como mulheres, precisamos ter amigas do céu, como nós falamos aqui, né? Uma zelando pela reputação da outra e orando pela outra, e nós orando pelo nosso marido, zelando pela reputação dele também. Por quê? Porque a oração pela reputação do seu marido, ela deve ser um processo contínuo. Não é só você orar, oh, Jesus, abençoa meu marido, dá ele uma boa reputação, não. É continuamente. A nossa vida aqui, nessa terra, é uma luta diária, né, Gisele? Então, nós precisamos de orar continuamente por todas as coisas. É tão interessante que a Storm, ela falou no capítulo anterior sobre a integridade, que nós precisamos ser pessoas íntegras, aonde quer que nós estivermos. E se nós formos pessoas íntegras, mesmo que as pessoas queiram arruinar com a nossa reputação, nós teremos pessoas que vão desacreditar.
não, eu conheço porque ele é uma pessoa íntegra. Então, nós precisamos aí ter esse cuidado aí com a nossa reputação, zelar pela reputação do nosso esposo, como mulheres virtuosas e sermos, né, pedir ao Senhor para que o Senhor dê a ele, né, pessoas íntegras também, do seu lado, amigos íntegros, amigos que zelam também por ele, que cuidam dele, e para que ele possa ser estimado aí entre as pessoas. Giselda, o que você acha, além dessa oração que nós precisamos fazer, como que nós podemos contribuir também, nós como esposas, né? Porque o livro é o poder da esposa que ora, como que nós podemos contribuir também pela reputação do nosso marido? A gente orar, né, por ele, por essa ter essa sensibilidade de ter essa boa reputação, andar com pessoas, orar para que ele tenha amigos e esteja andando com pessoas que têm boa reputação. E nós também, né, falarmos bem, zelarmos por aquilo que é importante, né? Nós, como você disse, zelar pela reputação dele. É muito perigoso, né? Às vezes, e é muito fácil disso acontecer. Você está numa rodinha de mulheres, até da igreja mesmo, né? E uma laranja podre, como diz meu marido, tá ali e começa a falar mal do marido dela, começa a falar, e a gente na onda também, né? E cada uma começa a denegrir a imagem do outro. Então, cessar isso, parar isso. A Storm fala, né, que ela, quando tinha uma notícia ruim, quando alguém falava coisas que não eram verdades, até no jornal, hoje o nosso Instagram e o YouTube, ele é um jornal, né, vivo, 24 horas por dia. Eles oravam, as pessoas iam, mas eles oravam para que esse não fosse criado, para que o número de pessoas que não fosse proliferado ali, né? E ela conta lá que 1 ou 2 dias, Deus já cessava aquele problema. Então, a oração, ela tem poder, acompanhada do nosso bom testemunho, no falar, no agir, né? Em termos boas companhias e não termos maledicentes, né? Então, e isso é muito interessante, né? Porque nós precisamos de orar também para que o nosso marido seja sensível. Ela fala aqui para nós orarmos para que o nosso marido seja sensível à orientação do Espírito Santo. E se ele não for sensível, aí já é problema dele, né? Porque ele também tem livre arbítrio, ele tem livre escolha. Ele pode escolher, mas nós precisamos orar. Se ele enveredar por outros caminhos, aí já é problema dele, já não é problema seu. Você pode orar para que o Senhor possa trabalhar no coração dele, dar orientação do Senhor. E a Bíblia diz que lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, né? O versículo 11 fala assim que bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, às vezes, queridos, o inimigo das nossas almas usa pessoas para nos perseguir, para acabar com a nossa reputação. Aí Jesus disse que é bem-aventurado. Se for por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, aí você vai ser feliz, porque você está fazendo algo que agrada ao Senhor e as pessoas disserem mal contra você por causa da palavra de Deus. Porque quando nós seguimos a palavra de Deus, nós somos pessoas ilibadas, né? Pessoas íntegras, porque a palavra de Deus nos ensina coisas que agradam ao Senhor, que nós vivemos no caminho certo. Nós não andamos no caminho errado. Mas às vezes o inimigo das nossas almas usa pessoas para perseguir e dizer
mentira contra nós. Uhum. Como diz aqui em Mateus 5. Mas o Senhor disse, né, para sermos bem-aventurados aí, quando disserem mal contra vós por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Aí você é bem-aventurado. Mas, além disso, nós temos que lutar mesmo para termos uma boa reputação em quaisquer lugares que formos. Não é mesmo, Jesus? Isso, a Andréia está falando, né? A maior dificuldade é que os nossos maridos que não são cristãos. Quando o marido não é cristão, é um desafio, mas não impede de nós lutarmos por boa reputação e de nós orarmos. E tem muitos maridos que não são cristãos, mas que têm boa reputação, né? Que são pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas responsáveis, e nós também não vamos dar conta de tomar todo esse encargo. Não quer dizer que nós somos responsáveis pelos atos do marido. O que nós estamos dizendo aqui é que nós temos uma arma que nos ajuda na nossa caminhada conjugal, que é a oração. Então, tudo que a gente vê como motivo de reclamação, nós passarmos a usar como motivo de oração, né? Então, tudo que a gente vê assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, colocar isso em oração. O marido não é cristão, né? Às vezes ele não vai falar dos princípios bíblicos, mas nós podemos abençoá-lo com a nossa reputação, né? De princípios bíblicos de andar com o Senhor. E orar para que, mesmo ele não sendo cristão, né, que Deus alcance o coração dele com a palavra, mas que ele seja um homem honesto, e tem esses temas, né, aqui no livro, um homem honesto, um homem sábio, um homem que tem caráter, e isso faz diferença. E é muito interessante isso, né, queridas? Orar não só por nós, né, orar pelo nosso marido, para que o Senhor dê a ele essa sabedoria, dê ele essa graça. Mesmo que, como Gisele falou, mesmo que ele não seja, né, cristão, mesmo que ele não sirva ao Senhor, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nós podemos orar e pedir o Espírito Santo para trabalhar no coração dele, alcançá-lo com a salvação e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. E orarmos também para as pessoas que, às vezes, querem acabar com a nossa reputação, né? Para Deus ter misericórdia. Alcançá-los também com a salvação. Porque a salvação, né, o Senhor Jesus morreu por todos, nem todos o aceitaram. Ele veio para todos, nem todos receberam. Mas a todos quantos receberam, ele deu os direitos de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E se nós servimos ao Senhor, nós queremos viver de acordo com a vontade do Senhor. Não é mesmo, Gisela? E a vontade do Senhor é que nós sejamos pessoas íntegras, pessoas, né, honestas, pessoas que tenham uma boa reputação. Amém? Amém. E a oração que a Storm deixa para nós, né, é o seguinte: Senhor, oro para que o meu marido tenha uma reputação imaculada. Sei que um homem é muitas vezes valorizado pelos louvores que recebe. Portanto, oro para que seja respeitado em nossa cidade e as pessoas falem bem dele. O Senhor disse na sua palavra que a maldição sem causa não se cumpre. O que ela falou aí, né? Quando falavam mal do marido, eles ligavam, oravam e aquilo não cumpria. Porque é a palavra do Senhor, está lá em Provérbios. Oro para que nunca haja qualquer razão para que coisas más possam ser ditas a seu respeito. Mantenha-o longe de problemas legais, proteja-o de demandas judiciais e processos criminais. Ó Deus, defenda-o dos que eles possam causar danos. Lute contra os que lutam contra ele. Nós confiamos no Senhor, que nunca sejamos envergonhados.
Se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Então, vamos continuar aí orando, né? E porque o Senhor, se o Senhor é contra nós, quem vai ser? Se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Só o inimigo das nossas almas mesmo, não é? E a sua palavra diz, Senhor, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Oro para que o meu marido produza bons frutos por causa da bondade que reside em seu ânimo e que ele venha a ser conhecido pelo bem que faz. Possam os frutos da sua honestidade, integridade e humildade tornar aprazíveis todos os seus relacionamentos, de modo que a sua reputação jamais seja manchada. Então, queridos, o que é que nós temos que orar? Orar para que Deus faça isso. Eu tenho um testemunho do meu marido, né? Uma vez um moço chegou aqui perguntando o vizinho, e o vizinho virou para ele: não, aquele ali não. Aquele eu conheço. E eu sei que ele não é capaz de fazer isso. Então, chegou um desconhecido perguntando pela reputação do meu marido, e o vizinho foi testemunha. Então, nós precisamos de orar para que o Senhor, né, dê integridade ao nosso marido, que ele possa produzir bons frutos, para que as pessoas testemunhem a favor dele. Porque quem nos conhece mais são os nossos vizinhos. Eles nos veem, né, o tempo inteiro. E quando o moço chegou aqui, perguntando o vizinho, aquele moço que mora ali, não, aquele ali eu conheço. Aquele ali não faz, eu conheço, já moro aqui há tantos anos, eu posso falar a favor dele. Eu louvei a Deus, porque como que Deus é maravilhoso. Como que Deus cuida de nós em toda e qualquer situação. Então, nós precisamos de orar para que o nosso marido seja um homem respeitado, onde quer que ele esteja. E que o Senhor possa preservar a vida do nosso inimigo, do nosso marido, do inimigo. E como diz lá, né, no Salmo 31, escondê-lo no secreto dos perversos, do conselho secreto dos perversos. Porque gente para dar conselho mal sempre tem. Então vamos pedir ao Senhor para guardar o nosso marido do conselho mal dos perversos, como diz o salmista. E vamos orar e vamos colocar diante do Senhor cada uma necessidade do nosso marido, para que ele seja um homem de boa reputação, aonde quer que ele estiver. Mesmo que não seja, mesmo que não sirva ao Senhor, mas que o Senhor possa trabalhar na vida dele, como diz o Senhor. Tem tantos homens que não servem ao Senhor e que são homens de boa reputação. Para que o Senhor possa trabalhar na vida dele e dar a ele a sabedoria e o temor do Senhor. E os nossos maridos que servem o Senhor, para que o Senhor dê a eles o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E quando a pessoa teme o Senhor, ele vai querer também ter uma boa reputação. Amém? Amém. É legal que ela termina aqui, né, Gil, falando que sejam envergonhados e confundidos os que... Tá picando, Gisele. Que os nossos maridos possam confiar plenamente no Senhor e não ter medo do que o homem possa fazer. O Senhor diz: quem crer em Deus não sofrerá vexame. Está lá em Romanos 10. E que o Senhor o guie e seja sua poderosa fortaleza e refúgio. Que a luz dele brilhe tanto diante dos homens, que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. E agradecemos, né, por mais um dia e por mais um conhecimento. E orar mesmo que tenha acontecido isso com a gente, com o nosso marido, nós não vacilarmos, mas continuarmos firmes, pedindo ao Senhor e orando, porque é o Senhor. Ficou mudo.
A bateria está acabando. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, mesmo que sejamos acusados, quem nos justifica é o Senhor. Então, vamos aí continuar orando para que o Senhor cuide de nós, né? E quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Então, além de nós orarmos pelo nosso marido, olha, gente, que coisa linda, o Senhor Jesus intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus intercede por nós, como diz aqui em Romanos 33 e 34. Então, que nós possamos aí orar, né, e confiar que o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que nos livra da má reputação. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, Senhor. Nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra, como orar pelo nosso marido, Senhor. E te pedimos que o Senhor abençoe, Deus. Dê a ele, Pai amado, uma boa reputação diante das pessoas, diante de quem quer que ele esteja, em qualquer lugar que estiver, no seu trabalho, na igreja, em casa, com a vizinhança, Senhor. Meu Deus, que abençoe a ele, dele sabedoria também para escolher dos seus amigos. Oh Deus, tenha misericórdia, cuida do nosso esposo, cuida da nossa vida, cuida da nossa família. Abençoa cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa live neste dia. Cuida de cada uma de nós, Pai. Cuida também, Senhor Deus, que nos dá sabedoria também para cuidar da nossa reputação, sermos pessoas íntegras, Senhor. E que as pessoas possam testemunhar de nós, aonde quer que eles estiverem, onde quer que nós estivermos. Ah, Deus, nos sustenta, nos fortaleça na Tua presença. Fica conosco, dá-nos um dia de paz, um dia alegre, Pai, diante do Senhor e diante das pessoas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. Amém. Deus abençoe. Amanhã, meninas, vamos falar sobre prioridades. É um tema que eu amo. Lá na Experiência do Lar, né, eu falo muito sobre administração de prioridades. E amanhã nós estaremos aqui com vocês também, viu? Venham e tragam uma amiga. Convide alguém para estar aqui amanhã. Essa live não fica salva. Quem está aqui de primeira vez, essa live é feita aqui no Instagram, ela fica salva só para quem está no desafio, lá no grupo do Poder da Esposa que Ora. Então, se você está aqui e não está lá no grupo, nos chama aí no privado para saber como que você pode participar, tá bom? E aí, quem está lá tem até 90 dias para assistir a live. Meninas, beijo no coração de cada uma. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.